Maria, a menina de 6 anos, corria pelos corredores do hospital municipal com a empolgação de uma verdadeira detetive. Suas tranças loiras balançavam atrás dela, e seus olhos brilhavam de antecipação pela próxima vitória sobre a mãe em seu jogo favorito de esconde-esconde. Hoje era um dia especial. 1º de maio, e sua mãe, a enfermeira Helena, a levará para o trabalho, já que a creche estava fechada para o feriado. Mamãe nunca vai me encontrar, sussurrou Maria para si mesma, encostando-se na parede fria do corredor do hospital. Ela conhecia todos os cantos do 3º andar, onde sua mãe trabalhava. Nos últimos 2 anos, havia explorado cada canto da unidade de terapia intensiva, sabia onde estavam as maçãs, em qual sala guardavam a roupa limpa e até lembrava os nomes de todos os pacientes internados. Mas hoje, Maria decidiu ir além do habitual. No final do corredor, havia uma sala especial, a número 13. Ali, há 6 meses, estava internado o milionário Constantino. Sua mãe contará que ele se envolvera em um acidente de carro no outono passado e desde então estava em coma. A sala era monitorada 24 horas, mas o segurança frequentemente saía para fumar ou tomar café. É lá que mamãe nunca vai pensar em olhar, pensou Maria, animada. Ela se esgueirou pelo corredor, tentando não fazer barulho com seus tênis rosas sobre o linóleo. Quando chegou à porta da sala 13, percebeu que não havia segurança. Deve ter saído para fumar de novo, pensou. Maria já estava prestes a tocar a porta quando ouviu uma voz feminina abafada. Sim, eu aumentei a dosagem, dizia a mulher ao telefone. Não, os médicos não vão perceber. Eles nem suspeitam das minhas visitas. Maria parou. A voz soava calma, mas havia uma frieza resoluta. Logo tudo vai acabar, continuou a desconhecida. No máximo, 1 semana. A menina encostou-se à porta e com cuidado, a abriu um pouco. O que viu a deixou paralisada de horror. Ao lado da cama do homem inconsciente estava uma mulher elegante, aparentando cerca de 30 anos. Ela usava um terno preto claro, e seus cabelos escuros estavam presos em um coque rigoroso. Nas mãos, segurava uma seringa, que movia delicadamente em direção à intravenosa. Desculpe, tio K, mas é o único jeito, sussurrou a mulher, guardando o telefone e inclinando-se sobre o rosto imóvel do milionário. Maria não conseguia se mover. Ela via a mulher adicionando algo à intravenosa e entendia que aquilo não era bom. Muito ruim. De repente a mulher se virou para a porta. Maria, em pânico, recuou, mas já era tarde. Seus olhares se cruzaram. A desconhecida a observava com surpresa e preocupação, enquanto Maria sentia um arrepio percorrer sua espinha. Menina, o que você está procurando? Perguntou a mulher, escondendo rapidamente a seringa em sua bolsa. Mas Maria já não ouvia. Virou-se e correu pelo corredor o mais rápido que suas pernas podiam ir. Atrás dela, ouviam-se passos apressados. A mulher tentava alcançá-la. Pare, menina, espere, gritava a desconhecida. Mas Maria era mais rápida. Ela virou na esquina e se lançou nos braços de sua mãe. Mamãe! Ela se agarrou ao jaleco branco da mãe. Maria, querida, o que aconteceu? Perguntou Helena, assustada, abraçando a filha. Você estava brincando de esconde-esconde. Por que está chorando? Mãe, lá tem uma mulher. Ela está fazendo coisas ruins para o tio K. Maria falava entre soluços. Helena franziu a testa. Ela conhecia bem a filha. Maria nunca mentia ou fantasiava. Se a menina dizia que tinha visto algo estranho, era porque realmente havia visto. Que mulher, minha filha? Conte tudo. Ela estava falando ao telefone, dizendo que aumentou a dose e que logo tudo ia acabar. E depois eu vi ela colocando algo na intravenosa do tio K. Maria enxugou as lágrimas com a manga de sua blusinha amarela. Helena sentiu um frio na espinha. Constantino estava na unidade há 6 meses e seu estado era estável. Nenhum medicamento extra havia sido prescrito. Além disso, o acesso a ele era rigorosamente controlado. Mamãe, e se ela me viu? Soluçou Maria tentando se acalmar. Nesse momento a mulher apareceu na esquina, caminhando devagar e olhando ao redor. Ao ver Helena e Maria, ela se dirigiu diretamente a elas. Desculpe, disse a desconhecida Helena, com um sorriso amigável. Sua filha não entrou na sala 13, não? Estou visitando um parente e notei que a porta estava entreaberta.
Helena a observou atentamente. Roupas caras, mãos bem cuidadas, uma postura confiante. Mas havia preocupação em seus olhos. E você é quem? Perguntou Helena diretamente. Sou a sobrinha do paciente Constantino, apresentou-se a mulher. Tenho uma autorização especial do chefe do departamento. Maria se apertou mais contra a mãe. Ela reconhecia a voz. Era a mesma mulher que vira ao lado da cama do milionário. Sua filha é muito curiosa, comentou a mulher, olhando atentamente para Maria. Espero que ela não tenha se assustado. Não, está tudo bem, respondeu Helena firmemente. Maria estava apenas brincando de esconde-esconde. A mulher assentiu e se dirigiu à saída. Ao passar pelo elevador, virou-se e olhou mais uma vez para mãe e filha. Havia algo inquietante em seu olhar. Assim que a mulher desapareceu no elevador, Helena se agachou na frente da filha. Maria, conte-me mais uma vez o que você viu e ouviu. Maria detalhou tudo, a conversa ao telefone e como a mulher injetava algo na intravenosa. Helena ouvia e sua inquietação aumentava. No final do turno, quando Maria já dormia no sofá da sala de descanso, Helena decidiu verificar a sala de Constantino. Ela abriu a porta com cuidado e entrou. O homem estava imóvel, conectado a vários aparelhos. Seu rosto estava pálido, mas tranquilo. Helena checou a intravenosa. Tudo parecia normal. Mas ao lado da mesinha, notou um pequeno frasco de vidro. Ao pegá-lo, viu que estava vazio, mas no fundo havia vestígios de um líquido transparente. Estranho, murmurou Helena, escondendo o frasco no bolso do jaleco. Ela olhou para o rosto do milionário adormecido e de repente notou algo incomum. As pálpebras dele tremiam levemente, e pequenas gotas de suor apareciam em sua testa. Em 6 meses de observação, nunca havia visto tais reações. Helena rapidamente verificou os monitores. O pulso estava um pouco acelerado, mas não era crítico. A pressão estava normal. A temperatura corporal estava ligeiramente elevada, mas os médicos poderiam atribuir isso a uma reação normal do organismo. Mas a enfermeira, com 20 anos de experiência, sentia que algo havia mudado. E essas mudanças começaram exatamente hoje, após a visita da enigmática sobrinha. Ao voltar para a sala de descanso, Helena acordou Maria com cuidado. Maria querida, está na hora de irmos para casa. Maria esfregou os olhos sonolentos e olhou para a mãe. Mamãe, o tio Cá vai viver? Claro que vai, a tranquilizou Helena, mas ela mesma não estava mais tão certa. No caminho para casa, elas ficaram em silêncio. Maria olhava pela janela do ônibus, pensando na mulher estranha. Enquanto isso, Helena girava o frasco enigmático em suas mãos, refletindo se deveria contar tudo ao chefe do departamento. Em casa, quando Maria já estava na cama, Helena ficou muito tempo na cozinha com uma xícara de chá. Tentava entender o que realmente estava acontecendo na sala 13. E principalmente se poderia confiar plenamente nas palavras da filha. Quanto mais pensava, mais se convencia. Maria não poderia inventar tantos detalhes. A menina realmente vira algo, e isso tinha a ver com a vida e a morte de alguém. Do lado de fora, a noite morna de maio se instalava, e Helena tomou uma decisão. No dia seguinte, ela descobriria a verdade sobre a misteriosa sobrinha do milionário. No dia seguinte, Helena chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. Maria ficou em casa com a vizinha, Dona Gilda. Após o ocorrido no dia anterior, Helena não queria levar a filha para o hospital. Primeiro, ela foi até a sala de Constantino. O estado do homem havia mudado visivelmente. Ele parecia inquieto. As sobrancelhas estavam franzidas, os lábios se moviam levemente, e os dedos tremiam de vez em quando. Tal atividade cerebral não havia sido observada em 6 meses de coma. Interessante, murmurou Helena, verificando os monitores. Ela anotou todos os dados em seu caderno e se dirigiu ao chefe do departamento, Dr. Miguel. Ele era um médico experiente, prestes a se aposentar, que trabalhava naquele hospital há 30 anos. Dr. Miguel, posso falar com você? Bateu Helena na porta do escritório. Claro, Helena, entre. Helena contou ao chefe sobre o incidente do dia anterior, omitindo apenas os detalhes do que Maria havia visto. Ela mencionou que notou mudanças no estado de Constantino após a visita da sobrinha. A sobrinha do Constantino? Perguntou o Dr. Miguel. Sim,
Ela realmente recebeu autorização para visitar. Uma mulher muito respeitável, doutora em química, trabalha em uma empresa farmacêutica e, pelo que sei, vem aqui todos os dias. Uma sobrinha muito dedicada. Dr. Miguel ficou em silêncio por um momento e acrescentou: "E qual é o problema? Algo aconteceu com Constantino?" Helena mostrou ao médico suas anotações. Dr. Miguel examinou os dados com atenção e franziu a testa. Realmente estranho. Não houve tais indicadores em 6 meses. Precisamos fazer um exame adicional. Dr. Miguel, o que você sabe sobre a família do Constantino? Perguntou Helena cautelosamente. O chefe do departamento se recostou na cadeira e olhou pensativamente pela janela. É uma história complicada. Constantino é um homem muito rico, proprietário de várias fábricas e redes de lojas. A esposa dele faleceu há 5 anos, e ele não tem filhos. Tem um irmão mais novo, Vladislau, mas ele morreu em um acidente aéreo há cerca de 10 anos. Deixou uma filha, a mesma Vitória. Então, Vitória é a única herdeira? Nem tanto. Constantino tem outros parentes, primos e primas. Depois do acidente, todos apareceram e estão muito interessados no estado dele. Dr. Miguel balançou a cabeça. Sabe como é com pessoas ricas? Enquanto a pessoa está saudável, os parentes não se lembram dela. Mas quando acontece uma tragédia, aí eles aparecem. Helena sentiu. Ela mesma já havia visto como alguns parentes se comportam quando se trata de herança. E quanto à Vitória? Ela parece se preocupar com o tio, pelo que parece. Constantino a criou após a morte do pai, deu educação e ajudou a conseguir um emprego. Ela deve muito a ele. Após a conversa com o chefe, Helena se sentiu ainda mais confusa. Então, Vitória Zolotareva era uma mulher bem-sucedida que amava seu tio. Por que ela o envenenaria? E se Maria realmente tivesse se confundido? Crianças às vezes inventam coisas. Mas à noite, quando Helena foi buscar Maria na casa da vizinha, a menina a surpreendeu com uma pergunta inusitada. "Mamãe, o tio K se sentiu melhor hoje?" "Como você sabe?" perguntou Helena, surpresa. "Eu pensei nele a noite toda. E por algum motivo, acho que aquela tia está ajudando ele, não fazendo mal." Helena se agachou na frente da filha. "Maria, explique por que você pensa assim." "Bem," ela disse. "Desculpe, tio K. Se ela quisesse fazer mal a ele, não pediria desculpas", refletiu a menina. E ela também disse que era o único jeito. Talvez ela queira curá-lo. Helena ficou admirada com a lógica da filha. De fato, as palavras "desculpe" e "o único jeito" podiam ser interpretadas de várias maneiras. E se Vitória não estivesse tentando prejudicar o tio, mas, ao contrário, salvá-lo? Em casa, Helena decidiu fazer uma pequena investigação. Ligou o computador e começou a buscar informações sobre Vitória Zolotareva na internet. O que encontrou a fez reconsiderar suas suspeitas. Vitória Zolotareva era, de fato, doutora em química, especializada no desenvolvimento de medicamentos. Além disso, trabalhava em uma grande empresa farmacêutica como pesquisadora principal. No site da empresa havia sua foto e uma breve biografia. Vitória Zolotareva estava envolvida no desenvolvimento de medicamentos experimentais para tratar estados comatosos. Suas pesquisas em neurofarmacologia haviam sido reconhecidas pela comunidade científica internacional. "Uau!" murmurou Helena. Então a sobrinha do milionário era especialista exatamente nas doenças que afetavam seu tio. E se ela realmente estava administrando algum medicamento a ele, não seria com a intenção de matá-lo, mas de tratá-lo. Mas então, por que ela fazia isso às escondidas? Por que não informou os médicos? Helena continuou sua busca e encontrou um artigo de 2 anos atrás em uma revista médica. Vitória Zolotareva descrevia os resultados de seus experimentos com um novo medicamento que poderia tirar pessoas de estados comatosos profundos. Mas os testes clínicos ainda não haviam sido concluídos, e o medicamento não tinha autorização oficial para uso. "Então ela está testando seu medicamento no tio", percebeu Helena. Mas isso era ilegal. Por outro lado, se a medicina oficial era impotente e havia uma chance de salvar uma vida. Helena fechou o computador e refletiu. A situação era muito mais complicada do que ela imaginava. Vitória Zolotareva não era uma criminosa, mas uma sobrinha desesperada tentando salvar o tio da única maneira que conhecia.
Mas ela tinha o direito de correr tal risco? E o que aconteceria se o experimento falhasse? Na manhã seguinte, Helena decidiu conversar pessoalmente com Vitória. Ela esperou o horário habitual da visita, por volta do meio-dia, e se aproximou da sala 13. Vitória estava saindo da sala. Ao ver Helena, ela se tensionou levemente. Bom dia, disse Helena. Posso conversar com você? Sobre o quê? Perguntou Vitória cautelosa. Sobre seu tio e o que você está fazendo por ele. O rosto de Vitória empalideceu. Não entendo do que você está falando. Eu sei que você está dando a ele um medicamento experimental, disse Helena em voz baixa. Minha filha viu você anteontem. Vitória fechou os olhos e suspirou pesadamente. E agora? Você vai contar ao chefe do departamento? Depende do que você me contar, respondeu Helena. Elas entraram em uma pequena sala de descanso no final do corredor. Vitória sentou-se em uma cadeira e ficou em silêncio por um longo tempo, escolhendo as palavras. Tio K é a única pessoa que me restou, começou ela. Quando meu pai morreu, ele se tornou tudo para mim. Ele me deu um lar, educação, acreditou nas minhas habilidades. Eu sei, assentiu Helena. Quando ele teve o acidente, os médicos disseram que as chances eram mínimas. A lesão na cabeça era muito grave, mas eu não podia simplesmente ficar sentada esperando. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Passei 2 anos desenvolvendo o medicamento que pode restaurar as conexões neuronais danificadas. Em animais, ele mostrou resultados excelentes, mas os testes clínicos levariam anos, e o tio pode não esperar. Cada dia em coma diminui suas chances de recuperação. Helena sentiu compreensivamente. Ela mesma era mãe e sabia até onde uma mulher amorosa iria para salvar um ente querido. E os outros parentes? Eles sabem sobre seus experimentos? O rosto de Vitória escureceu. Os outros parentes já contrataram advogados para dividir a herança. Eles estão esperando que os médicos declarem o tio sem esperança e desliguem os aparelhos, e isso deve acontecer na próxima semana. O chefe do departamento disse que se não houver dinâmica positiva em 7 dias, Vitória não conseguiu terminar a frase. Helena sentiu seu coração apertar. Então, Vitória tem apenas 7 dias para salvar o tio. E seu medicamento? Ele vai ajudar? Não sei, admitiu Vitória honestamente. Mas nos últimos dias vi mudanças que não ocorreram em 6 meses. Ele começou a reagir a vozes. A atividade cerebral dele aumentou. Sim, eu também percebi isso, concordou Helena. Você me ajudaria? Perguntou Vitória de repente. Helena ficou atordoada. Ajudar na realização de experimentos médicos ilegais era uma violação séria. Mas por outro lado, estava em jogo a vida de uma pessoa. Vou pensar, prometeu ela. À noite em casa, Helena contou a Maria sobre sua conversa com Vitória. A menina ouviu atentamente, às vezes fazendo perguntas. Mamãe, se o medicamento dela ajudar o tio K a se recuperar, ela vai ficar famosa? Perguntou Maria. Provavelmente sim. E se não ajudar, então ela pode ir para a prisão por fazer experimentos sem autorização. Maria refletiu, então ela é corajosa. Parece que sim. Então eu estou com ela, declarou a menina com determinação. Nós devemos ajudá-la. Helena sorriu. Certo, disse ela. Amanhã vou conversar com Vitória novamente. Enquanto isso, Helena decidiu fazer sua própria investigação e descobrir quem mais entre os parentes de Constantino estava interessado no estado do milionário. E principalmente se eles realmente estavam tão apressados para receber a herança. Como Vitória havia contado na manhã de quarta-feira, Helena foi ao hospital. Helena chegou mais cedo ao hospital, determinada a observar os visitantes da sala 13. Para sua surpresa, descobriu que Vitória não era a única a visitar o milionário em coma. Por volta das 10 da manhã, um homem de meia idade, vestido com um elegante terno cinza, se aproximou da porta da sala. Ele tinha um rosto redondo e cabelos escuros. Helena não o conhecia, mas pela maneira como se comportava, percebeu que ele era claramente um parente de Constantino. Desculpe, você é parente do paciente Zolotarel? Perguntou Helena, aproximando-se. Sim, sou Igor Zolotarel, primo dele, respondeu o homem apresentando-se. E você é a enfermeira, Helena? Sim, cuido do seu primo. Como ele está?
Perguntou Helena, observando a expressão de Igor, que não demonstrava muita preocupação. Estável, mas grave, respondeu Helena. Os médicos acham que as chances de recuperação são baixas. Igor assentiu e entrou na sala. Helena ficou no corredor, tentando ouvir o que se passava dentro. Então, Costa, disse Igor com um tom indiferente. Você está aqui há 6 meses. Os médicos dizem que a situação é crítica. Já não está na hora de parar de sofrer? Helena franziu a testa. Conversas assim com pacientes em coma eram inaceitáveis. Pesquisas médicas mostravam que pessoas em coma podiam ouvir e entender o que era dito ao seu redor. 10 minutos depois, Igor saiu da sala e foi em direção ao elevador, falando ao telefone. O estado não mudou. O médico disse que na próxima semana decidirão sobre a retirada dos aparelhos. Sim, entendi. Precisamos preparar toda a documentação. Quando Igor desapareceu no elevador, Helena entrou na sala de Constantino. Ele estava como sempre, mas os sinais vitais mostravam uma piora em relação à manhã. O pulso estava acelerado e a pressão arterial um pouco elevada. Será que ele estava ouvindo aquelas conversas? Meu Deus, sussurrou Helena. Na hora do almoço, uma luxuosa SUV parou em frente ao hospital, e uma mulher elegante, com cerca de 50 anos, desceu. Ela estava vestida de forma sofisticada com anéis de ouro em seus dedos. Helena se perguntou quem seria. A mulher subiu para o andar e se dirigiu com confiança à sala 13. Helena a interceptou na porta. Desculpe, você é parente do Zolotarel? Sou Larissa Zolotarel, prima de Constantino, respondeu a mulher friamente. Tenho todo o direito de visitar meu parente doente. Claro, concordou Helena. Só queria avisar que o paciente é muito sensível a sons e conversas. Larissa soltou um riso desdenhoso. Ele não ouve nada há 6 meses. Pare de se enganar. A mulher entrou na sala, e Helena ficou novamente escutando. Então, irmão, disse Larissa com um tom cruel. Já não está cansado de atrapalhar nossas vidas? Você está aqui como um vegetal, e todos nós estamos esperando você liberar seu lugar. Helena fechou os punhos, indignada com tamanha falta de compaixão. Sabe, Costa, continuou Larissa, sua querida sobrinha vem aqui todos os dias. Aposto que ela acha que vai ficar com toda a herança. Que nada, nós também temos direitos. Alguns minutos depois, Larissa saiu da sala com um sorriso satisfeito. Ao passar por Helena, parou. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Larissa. 20 anos, respondeu Helena. Então me diga a verdade. Há chances para Constantino? Helena olhou nos olhos da mulher e viu ali um cálculo frio. Não sou médica. Isso você deve perguntar aos especialistas. Entendeu? Larissa assentiu. Porque a sobrinha ainda acredita em um milagre. Está na hora de aceitar a realidade. Depois que Larissa saiu, Helena verificou novamente o estado de Constantino. Os sinais vitais estavam ainda piores. O pulso estava acelerado e no monitor apareceram sinais de estresse. Ele os ouve, pensou Helena, e entende o que estão dizendo. Mais tarde, ao buscar sua filha Maria na casa da tia Galia, Helena contou a ela sobre o que tinha visto durante o dia. Mamãe, por que eles falam tão mal do tio Costa? Perguntou Maria, preocupada. Porque eles querem o dinheiro dele, explicou Helena. E para isso, o tio Costa precisa morrer. Que pessoas más, exclamou a menina. Mas a tia Vitória é boa. Ela quer curá-lo. Sim, querida, mas o remédio dela pode ser perigoso. Maria ficou pensativa. Mamãe, o que é mais perigoso? O remédio dela, ou esses tios maus? A pergunta da filha fez Helena refletir. O que era pior? Um tratamento experimental arriscado ou um assassinato psicológico lento por parte de parentes gananciosos? No dia seguinte, na quinta-feira, Helena decidiu conversar com o chefe do departamento sobre o que tinha observado. Doutor Miguel, percebi que o estado do paciente Zolotarel piora após as visitas de alguns parentes, disse ela. O que você quer dizer? Perguntou ele, franzindo a testa. Helena contou sobre as visitas de Igor e Larissa, suas conversas com o paciente e a reação dos monitores. Isso é sério, concordou o médico. De fato, pessoas em coma frequentemente ouvem e entendem o que acontece ao seu redor. Informações negativas podem piorar seu estado. É possível restringir as visitas?
Formalmente, eles têm o direito de visitar o parente. Mas eu vou conversar com eles e explicar como devem se comportar. E se até segunda-feira não houver melhora? Perguntou Helena, preocupada. Dr. Miguel suspirou pesadamente. O conselho médico decidirá sobre a interrupção do suporte vital. 6 meses em coma com essas lesões é um prazo crítico. E então o Sr. Zolotarel morrerá em poucas horas após a retirada dos aparelhos. O coração de Helena apertou. Isso significava que Vitória tinha apenas 4 dias para salvar o tio. Durante o intervalo do almoço, ela encontrou Vitória no corredor perto da sala. Precisamos conversar, disse Helena. Elas foram para a sala de descanso. Vi seus parentes, começou Helena. Igor e Larissa. O rosto de Vitória escureceu. O que eles disseram? A mesma coisa de sempre. Que o tio deve parar de sofrer, que é hora de aceitar a verdade. Eles estão o matando, disse Vitória em voz baixa. Talvez não fisicamente, mas moralmente. E ele os ouve, tenho certeza. Helena ficou em silêncio, pensando na situação. Vitória, seu remédio realmente ajuda? Sim. Nos últimos dias, ele se tornou muito mais ativo. Ontem até vi ele tentando abrir os olhos e antes de ontem, os dedos dele se contraíram quando eu peguei a mão dele. Mas os médicos não percebem isso. Eles só olham os monitores. Essas mudanças são muito sutis. Só podem ser notadas com observação constante. Helena tomou uma decisão. Tudo bem, eu vou te ajudar. Sério? Vitória ficou radiante. Mas com uma condição. Quero saber tudo sobre seu remédio. O que é? Como funciona? Quais podem ser as consequências? Vitória assentiu. Claro, o medicamento se chama neurógeno. Ele estimula o crescimento de novas conexões neurais e restaura áreas danificadas do cérebro. A base são células-tronco e proteínas especiais. E os efeitos colaterais, na pior das hipóteses, podem ser a destruição completa da atividade cerebral, ou seja, a morte cerebral definitiva, admitiu Vitória honestamente. Helena sentiu um frio na espinha. Então você está arriscando a vida do tio? Sim. Mas se não fizermos nada, ele vai morrer na segunda-feira. Assim, ele tem uma chance. Que chance? Em porcentagem, 50-50, respondeu Vitória em voz baixa. Helena refletiu. 50% não é tão pouco para um paciente sem esperança. Quanto tempo precisa para o tratamento? Mais 3 dias. Se até domingo não houver resultado, então não ajudará. Mas se ajudar, o tio começará a voltar à consciência. Primeiro, reagirá a vozes, depois abrirá os olhos e por fim falará. Helena imaginou o rosto do chefe do departamento quando o paciente sem esperança começasse a se recuperar. E também pensou nos rostos dos parentes gananciosos. Tudo bem, disse ela finalmente. Vou ajudar você a monitorar o estado do seu tio e garantir que Igor e Larissa não o perturbem demais. Obrigada, Vitória exclamou radiante. Você não imagina o quanto isso significa para mim. E a Maria? Minha filha quer ajudar o tio Costa. Que ela venha. As vozes infantis são boas para pacientes em coma. Mais tarde, em casa, Helena contou a Maria sobre sua decisão. Uhul! A menina exclamou. Vamos salvar o tio Costa. Mas lembre-se, querida, disse Helena seriamente, isso é muito sério. Se errarmos, o tio Costa pode morrer. E se não ajudarmos, ele definitivamente morrerá na segunda-feira. Certo. Então vamos tentar. Posso falar com ele? Claro. Fale com ele sobre coisas boas, sobre o sol, sobre flores, sobre como o dia está bonito. Certo. E eu vou cantar uma música para ele. Helena sorriu. Sua filha sempre conseguia encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. Na sexta-feira começaria a fase decisiva na luta pela vida de Constantino Zolotarel. Helena e Maria se tornariam aliadas da desesperada sobrinha em seu arriscado experimento. Na manhã de sexta-feira, Helena levou Maria com ela para o trabalho. A menina estava incomumente séria para seus 6 anos. Ela entendia que algo importante estava prestes a acontecer. Mamãe, o tio Costa vai saber que eu vim? Perguntou Maria a caminho do hospital. Talvez, filha. Pessoas em coma às vezes sentem a presença de outras pessoas. Então eu vou ser muito gentil e alegre, para que ele se sinta bem. Primeiro, elas entraram na sala 13.
Constantino Zolotarel estava imóvel, mas Helena notou que seu rosto parecia um pouco melhor do que no dia anterior. A pele não estava tão pálida e a respiração parecia mais regular. Olá, tio Costa, cumprimentou a menina suavemente. Meu nome é Maria. Eu sou a filha da enfermeira tia Helena, que cuida de você. Helena observava atentamente os sinais vitais. Quando Maria começou a falar, o pulso do milionário aumentou ligeiramente, mas não de forma crítica, mas como uma reação a um som agradável. Tio Costa, você sabia que hoje é um dia muito bonito? Continuou a menina. O sol está brilhando, as macieiras estão florescendo e no parque a grama já está verde. Mamãe disse que logo será verão e poderemos nadar no rio. No monitor, apareceram mudanças sutis na atividade cerebral. Helena anotou os dados em seu bloco de notas. Maria chamou ela, fique com o tio Costa, enquanto eu vou buscar alguns papéis. Na verdade, Helena queria encontrar Vitória e contar a ela sobre a reação do tio ao som da voz de Maria. Vitória estava no corredor, examinando algumas fichas médicas. Bom dia, cumprimentou Helena. Como está o tratamento? Perguntou Vitória. Por enquanto, tudo está indo conforme o planejado, respondeu Vitória. Ontem à noite, eu apliquei a dose. Hoje deve haver o efeito máximo, e minha filha está conversando com ele. Os monitores mostram uma reação positiva. O rosto de Vitória iluminou-se de esperança. Isso é um ótimo sinal. Isso significa que o cérebro está começando a reagir a estímulos externos. E quando você planeja a próxima injeção? Hoje, às 14h. Essa será a penúltima dose. Certo. Vou garantir que ninguém atrapalhe. Nesse momento, a chefe do departamento, Ana Savelieva, uma mulher rígida de idade próxima à aposentadoria, se aproximou. Helena, chamou ela. O que essa criança está fazendo aqui? É minha filha, Ana. O jardim de infância está fechado para reformas. Hospital não é lugar para crianças, comentou a chefe, insatisfeita. Mas ela não atrapalha, defendeu Vitória. Na verdade, a voz dela é boa para meu tio. Ana Savelieva olhou atentamente para Vitória. Você vem aqui com frequência? Todos os dias. Sou a única que se preocupa sinceramente com o tio. Entendi. E os outros parentes, eles esperam pela morte dele? Disse Vitória amargamente. A chefe franziu a testa. Ela era uma médica experiente e entendia bem o que acontecia em famílias onde havia grandes somas de dinheiro em jogo. Tudo bem, disse ela. Helena, deixa a menina ficar, mas cuide para que ela não faça barulho. Quando Ana Savelieva saiu, Vitória suspirou aliviada. Alguém entende a situação. A chefe sabe sobre seus experimentos? Perguntou Helena em voz baixa. Não, claro que não. Mas ela vê como Igor e Larissa se comportam, e isso a incomoda. Às 11h30, Igor Zolotarel voltou ao departamento, desta vez acompanhado de um homem em um terno caro, carregando uma pasta. É um advogado, sussurrou Vitória para Helena. Eles estão preparando documentos sobre a herança. Igor foi direto ao escritório do chefe, enquanto o advogado ficou esperando no corredor. Helena se aproximou da porta do escritório de Dr. Miguel e ouviu a conversa. Dr. Miguel, dizia Igor, a família está pronta para tomar uma decisão difícil. Entendemos que Constantino não voltará à vida normal. A decisão é do conselho médico, não dos parentes, respondeu o chefe. Claro, claro. Mas não queremos que ele sofra. Já faz 6 meses. E o que a sobrinha dele pensa? Vitória Zolotarel visita o tio regularmente. Vitória é muito emocional, disse Igor desdenhosamente. Ela não consegue avaliar a situação com clareza. Além disso, não posso falar sobre meus experimentos. Helena rapidamente se afastou da porta para não ser pega ouvindo. Igor saiu do escritório com um sorriso satisfeito e se dirigiu à sala do tio. Então, Costa, disse ele como sempre com indiferença. Na segunda-feira tudo acaba. Já chega de sofrimento. Nesse momento Maria entrou na sala. A menina ouviu as palavras de Igor e ficou indignada. Tio, por que você fala assim com o tio Costa? Ele está doente. Igor olhou surpreso para a menina. E você quem é? Eu sou Maria. E você é mau. Helena correu para a sala. Desculpe, é minha filha. Tire a criança da sala, disse Igor, insatisfeito. Aqui não é parque infantil. Não grite com o tio Costa.
insistiu Maria. Ele já está mal. Helena pegou a filha pela mão e a levou para fora da sala. Mas Maria conseguiu notar algo importante. Quando começou a falar, uma leve sombra de sorriso apareceu no rosto do milionário. Mamãe, o tio Costa sorriu. Sussurrou a menina no corredor, animada. É verdade? Perguntou Helena intrigada. Sim. Quando eu disse que o tio não deveria gritar com ele, os cantos dos lábios do tio Costa se levantaram. Helena sentiu uma onda de emoção. Se Maria estava certa, o remédio de Vitória realmente estava funcionando. 10 minutos depois, Igor saiu da sala e foi em direção ao elevador com o advogado. Helena esperou até que eles se fossem e entrou na sala de Constantino. Os sinais vitais estavam melhores do que pela manhã. Além disso, ela notou que as pálpebras do milionário tremiam levemente, como se ele estivesse tentando abri-las. Vitória! Chamou ela. A mulher rapidamente se aproximou da sala. O que aconteceu? Olhe para o tio e para os sinais vitais. Vitória se inclinou sobre a cama e examinou atentamente o rosto do tio. Depois, analisou os dados dos monitores. Meu Deus! Sussurrou ela. Isso é incrível! A atividade cerebral aumentou 30% em comparação com a manhã, e Maria diz que ele sorriu quando ela o defendeu. Isso significa que ele não só ouve, mas também entende o que está acontecendo. Vitória ficou radiante. O remédio está funcionando. Então continue o tratamento, é imprescindível. Daqui a 2 horas será a próxima injeção. Às 14 horas, Vitória aplicou mais uma dose de seu remédio experimental no tio. Helena ficou de olho no corredor, garantindo que ninguém entrasse na sala no momento errado. Pronto, disse Vitória ao sair da sala. Agora é só esperar. Quanto tempo? Perguntou Helena. Se o remédio funcionar, o efeito deve aparecer em poucas horas. À noite as mudanças se tornaram evidentes até para quem não era especialista. Constantino Zolotarel estava claramente mais ativo. Seus dedos se moviam de vez em quando, as pálpebras tremiam e a respiração se tornava mais profunda e regular. Tio Costa chamou Maria suavemente. Se você me ouve, mexa o dedo. E aconteceu um milagre. O dedo indicador da mão direita do milionário se curvou levemente. Mamãe! Sussurrou Maria emocionada. Ele me ouve. Helena e Vitória se entreolharam surpresas. O remédio realmente estava funcionando. 1 hora depois, Igor e Larissa entraram no quarto, acompanhados pelo Dr. Gromov. O médico estava surpreso ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele. O Sr. Constantin voltou a si, informou Helena. Os médicos imediatamente começaram a examinar o paciente. Eles testaram os reflexos, fizeram perguntas e analisaram os sinais vitais. Incrível, murmurou Gromov. Em 30 anos de prática, nunca vi uma recuperação assim de um coma após 6 meses. Doutor, chamou Constantin, preciso falar com minha sobrinha Vitória. Claro, Sr. Zolotarel. Vamos encontrá-la agora. Igor e Larissa estavam em um canto do quarto, com expressões confusas. Seus planos haviam desmoronado em um instante. É melhor irmos, disse Igor. Costa, estamos tão felizes que você se recuperou. Sim, apoiou Larissa. Estávamos muito preocupados. Constantin olhou para eles com atenção. Preocupados? Perguntou ele calmamente. Curioso. Eu pensei que vocês estavam ansiosos pela minha morte. Igor e Larissa ficaram sem palavras. Costa, você não nos entendeu? Começou a se justificar Larissa. Eu entendi perfeitamente, interrompeu o milionário. Nos últimos 6 meses, ouvi suas conversas sobre como dividir minha herança. Sobre como era a hora de acabar com o sofrimento. Sobre como Vitória é muito emocional e atrapalha a tomada de decisões corretas. Mas somos parentes, indignou-se Igor. Temos direitos. Direitos? Constantin se sentou na cama. E eu tenho o direito de saber quem deseja minha morte. Nós não desejamos sua morte, protestou Larissa. Não? Então explique por que vocês se reuniram com o advogado para dividir a herança antes mesmo da decisão do conselho. Constantin tirou da gaveta alguns documentos. Aqui estão cópias de suas petições ao tribunal para me declarar incapaz. Igor e Larissa empalideceram. Não esperavam que seus planos fossem descobertos. Isso é apenas uma precaução, murmurou Igor. Precaução? Constantin riu, mas o riso não era alegre.
Vocês já se apossaram das minhas fábricas e apartamentos, Costa. Vamos esquecer esses mal-entendidos, tentou suavizar a situação Larissa. O importante é que você está vivo e saudável. Sim, o importante é que eu tomei uma decisão. Que decisão? Sobre a herança. Como vocês já mostraram como se importam comigo, eu mudei meu testamento. Igor e Larissa se entreolharam, horrorizados. O que você quer dizer com isso? Toda a minha fortuna irá para aqueles que realmente se preocuparam com minha vida. Constantin olhou para Vitória, Helena e Masha. A metade da herança vai para Vitória, 1/4 para Helena, e 1/4 será destinado a um fundo especial para a educação de Masha. Mas isso não é justo, protestou Larissa. Injusto? Surpreendeu-se Constantin. E era justo desejar a morte? Vocês não têm ideia do que é justo, continuou Constantin, sua voz firme e decidida. A verdadeira justiça é reconhecer aqueles que realmente se importam e que estiveram ao meu lado nos momentos difíceis. Igor e Larissa, agora sem palavras, sentiram o peso de suas ações. A vida é preciosa, e eu escolhi compartilhar minha fortuna com aqueles que trouxeram luz nos meus dias mais sombrios. Ele olhou para Masha, que observava tudo com um olhar inocente, mas cheio de compreensão. E isso é apenas o começo. Acredito que juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas crianças. Com isso, a tensão na sala começou a se dissipar, dando lugar a uma nova esperança. A decisão de Constantin não apenas selou seu destino, mas também abriu um caminho para um futuro mais brilhante, onde amor e solidariedade prevaleceriam. Uma semana se passou desde o milagre do despertar de Constantin Zolotarel. O milionário estava se recuperando rapidamente. A cada dia seu estado melhorava. Ele já conseguia sentar na cama, conversar de forma clara e até comer sozinho. Tio Costa, você se lembra de como eu conversei com você enquanto você estava dormindo? Perguntou Masha durante mais uma visita. Claro que lembro, meu pequeno anjo, sorriu Constantin. Sua voz era um raio de luz na escuridão. Helena notava os sinais vitais e se alegrava com a mudança na atmosfera do quarto. Agora havia paz e esperança em vez da desesperança anterior. Helena, disse o milionário, quero falar com você sobre coisas sérias. Estou ouvindo. Quando eu estava em coma, ouvi e entendi muita coisa. Sei que você arriscou sua carreira ajudando Vika a realizar os experimentos. Nós simplesmente não podíamos agir de outra forma. Por isso quero recompensá-la. Constantin olhou seriamente para a enfermeira. Eu tenho uma proposta. Qual? Estou planejando abrir uma clínica particular, onde serão utilizados os métodos de tratamento mais modernos. Você gostaria de ser a chefe de enfermagem? Helena ficou atordoada. Aquela proposta superava todos os seus sonhos, mas eu não tenho qualificação suficiente. Mas você tem o mais importante, coração e dedicação à profissão. O resto você pode aprender. E o que Masha dirá? Na clínica haverá um jardim de infância para as crianças dos funcionários, sorriu Constantin. Eu pensei nisso também. Nesse momento, Vitória entrou no quarto. Ela parecia feliz, mas também exausta. Os últimos dias haviam sido muito tensos para ela. Tio Costa, tenho ótimas notícias, anunciou. Quais? O Conselho Científico aprovou meu medicamento para testes clínicos, e 3 grandes empresas farmacêuticas já se ofereceram para comprar a patente. Isso é maravilhoso, Vika, exclamou o tio, animado. Mas não vou vender a patente, continuou Vitória. Quero levar o desenvolvimento até o fim, para que o remédio esteja disponível para todos que precisarem. Constantin olhou para a sobrinha com orgulho. Eu sempre soube que você se tornaria uma grande cientista. E mais, acrescentou Vitória, os jornalistas querem nos entrevistar. A história de como uma menina ajudou a salvar um milionário interessou a muitos. Masha ficou vermelha de vergonha. Eu tenho que contar para os jornalistas? Só se você quiser, acalmou a Constantin. Mas saiba que você fez um verdadeiro ato heróico. Nesse momento, o Dr. Gromot apareceu na porta. Constantin, você tem visitantes. Seus parentes pedem permissão para entrar. O rosto do milionário escureceu. Igor e Larissa. Sim, eles dizem que estavam muito preocupados com sua saúde. Deixe-os entrar, suspirou Constantin. Está na hora de esclarecer tudo. Igor e Larissa entraram no quarto com expressões culpadas, trazendo flores e presentes caros.
Costa, querido, exclamou Larissa falsamente. Estamos tão felizes que você se recuperou. Sim, apoiou Igor. Estávamos muito preocupados. Constantin olhou para eles com atenção. Preocupados? Perguntou ele calmamente. Curioso. Eu pensei que vocês estavam ansiosos pela minha morte. Igor e Larissa ficaram sem palavras. Costa, você não nos entendeu? Começou a se justificar Larissa. Eu entendi perfeitamente, interrompeu o milionário. Nos últimos 6 meses, ouvi suas conversas sobre como dividir minha herança. Sobre como era a hora de acabar com o sofrimento. Sobre como Vitória é muito emocional e atrapalha a tomada de decisões corretas. Mas somos parentes, indignou-se Igor. Temos direitos. Direitos? Constantin se sentou na cama. E eu tenho o direito de saber quem deseja minha morte. Nós não desejamos sua morte, protestou Larissa. Não? Então explique por que vocês se reuniram com o advogado para dividir a herança antes mesmo da decisão do conselho. Constantin tirou da gaveta alguns documentos. Aqui estão cópias de suas petições ao tribunal para me declarar incapaz. Igor e Larissa empalideceram. Não esperavam que seus planos fossem descobertos. Isso é apenas uma precaução, murmurou Igor. Precaução? Constantin riu, mas o riso não era alegre. Vocês já se apossaram das minhas fábricas e apartamentos, Costa. Vamos esquecer esses mal-entendidos, tentou suavizar a situação Larissa. O importante é que você está vivo e saudável. Sim, o importante é que eu tomei uma decisão. Que decisão? Sobre a herança. Como vocês já mostraram como se importam comigo, eu mudei meu testamento. Igor e Larissa se entreolharam, horrorizados. O que você quer dizer com isso? Toda a minha fortuna irá para aqueles que realmente se preocuparam com minha vida. Constantin olhou para Vitória, Helena e Masha. A metade da herança vai para Vitória, 1/4 para Helena, e 1/4 será destinado a um fundo especial para a educação de Masha. Mas isso não é justo, protestou Larissa. Injusto? Surpreendeu-se Constantin. E era justo desejar a morte? Vocês não têm ideia do que é justo, continuou Constantin, sua voz firme e decidida. A verdadeira justiça é reconhecer aqueles que realmente se importam e que estiveram ao meu lado nos momentos difíceis. Igor e Larissa, agora sem palavras, sentiram o peso de suas ações. A vida é preciosa, e eu escolhi compartilhar minha fortuna com aqueles que trouxeram luz nos meus dias mais sombrios. Ele olhou para Masha, que observava tudo com um olhar inocente, mas cheio de compreensão. E isso é apenas o começo. Acredito que juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas crianças. Com isso, a tensão na sala começou a se dissipar, dando lugar a uma nova esperança. A decisão de Constantin não apenas selou seu destino, mas também abriu um caminho para um futuro mais brilhante, onde a